Cordiais saudações, de acordo com a hora e o dia. Estamos aqui novamente para cumprir com o nosso dever de nos manter informados. No dia de hoje trouxemos como tema o papel dos pais na vida amorosa de seus educandos. Vamos ouvir com base em sua experiência de causa do nosso convidado, o que ele tem a nos abrilhantar no dia de hoje do tema que vai sendo abordado. Vamos ouvir se o que os nossos pais têm partilhado ou transmitido aos nossos filhos quando eles decidem inclinar nesta vida de namoro, se os conselhos que têm transmitido têm lhes ajudado de fato a ter um relacionamento sadio. Então, sem mais rodeio, vamos apresentar o nosso convidado, Valdemiro Kassanga. Ele que se intitula como um autodidata, é um amigo meu, eu respeito bastante ele. Já partilhamos por várias vezes alguns temas que assolam a nossa sociedade. Então vamos ouvir o que ele tem a nos dizer sobre a temática em causa. Valdemiro, seja bem-vindo. Obrigado. Família, mais uma vez, não se esqueça de subscrever no nosso canal, partilhar, comentar. É sempre bom ouvir de vós o que nós temos partilhado convosco e aprender também o que vós têm a nos dizer a respeito da nossa experiência, aquilo que temos partilhado com todos vós. Então, prestei atenção naquilo que o nosso convidado vai partilhar conosco. Valdemiro, o papel dos pais na vida amorosa de seus educandos. Começo com a seguinte questão. Sendo o amor algo que divide opiniões, qual é o seu ponto de vista sobre o amor e como define o amor? Muito bem, começamos antes por saudar os nossos internautas, aquelas pessoas que nesse momento nos assistem. Espero que continuem aí. Indo diretamente ao nosso tema que diz o papel dos pais na vida amorosa dos filhos. Bom, começamos de forma introdutória dizer que os filhos sempre serão reflexos dos pais. Então quer dizer que os pais exercem uma influência muito importante na vida dos filhos. E a pergunta que vem, já que vamos abordar sobre o amor, então a pergunta que vem é o que é o amor? Exato. De forma mais simples. Essa é uma pergunta que muito se faz, o que é o amor? Não existe uma definição ou uma tese assim absoluta acerca desta pergunta. Na verdade, cada um responde essa pergunta com base em suas convicções. Cada um tem uma resposta diferente de acordo com as suas experiências. Mas começaria eu por dizer que o amor é nada mais, nada menos do que um sentimento e uma qualidade com a qual o ser humano foi dotado. Para responder essa questão, vamos voltar primeiro à essência do ser humano. Vamos regressar do início, na criação. Quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Deus, o Criador, não só fez do homem a sua semelhança fisicamente, como também pegou das suas qualidades e dotou esse homem com as mesmas capacidades ou qualidades que Deus tinha. E uma dessas qualidades é a qualidade ou a capacidade de sentir e amar. Qualidade de amar e ser amado. Então, resumidamente, o amor é o sentimento ou é a capacidade de sentir. Porque ele faz parte da nossa essência. Mas os romancistas eles definem o amor de forma assim mais romantizada, com aquelas palavras bonitas. O amor na verdade não se define, o amor apenas sente-se. Eu considero o amor como algo, digamos, como é que eu posso dizer? Como algo que não tem definição. É tipo algo que você não pode explicar, mas você pode sentir. Então é mais ou menos assim. Mas, na verdade, o que nós vamos abordar mesmo aqui profundamente é o papel dos pais na vida amorosa dos filhos, entre parênteses, filhos adolescentes. Exato. Filhos adolescentes. Então os pais têm uma missão e uma importância tremenda na vida amorosa ou sentimental ou em questões passionais na vida dos seus filhos. Agora, nossa pergunta é: será que os pais têm desempenhado bem esse papel? Será que você que nos assiste, que é pai, que é mãe, que é encarregado, educando,
educador, tem exercido bem o seu papel na vida amorosa do seu educando? Essa é uma pergunta que se coloca ao ar que depois traremos aqui as devidas respostas. Uma pergunta retórica desde já, certo? É uma boa questão relativamente ao papel que os pais têm desempenhado na vida amorosa de seus filhos. Com base na nossa sociedade, os pais têm desempenhado um papel fundamental, como bem disseste, na vida amorosa de seus filhos. E qual é esse papel que os pais têm desempenhado? É um papel positivo ou é negativo, de acordo com o seu ponto de vista? Bom, partindo daquilo que é a nossa realidade, a realidade africana, concretamente a nós, angolanos, nós como africanos somos um povo banto, cultura banto. Cada povo tem a sua cultura. Existe a cultura oriental, a cultura ocidental e a nossa cultura banto. Nós na cultura banto temos um modo diferente de abordar as coisas. Lamentavelmente, na nossa realidade angolana, nem todos os pais têm sabido desempenhar muito bem este papel no que diz respeito à vida ou a questões passionais na vida dos filhos. Por quê? Porque isso nos remete a fazer uma pergunta: que tipo de abordagem os pais têm trago quando têm que debater esse tipo de assunto com os filhos? Há pais que têm uma abordagem mais, digamos que vamos dizer, uma abordagem mais clara e franca com os filhos. Estou a referir àqueles pais que conseguem conversar com filhos sem tabu, de forma aberta, um diálogo amigável. E tem aqueles pais que não aguentam levar esse diálogo aberto, são aqueles pais que levam muito pelo lado radical. Há pais radicais e pais radicais não conseguem conversar. Esses pais radicais, como é que nós vamos conseguir identificar quando que um pai chega a ser radical? Sim, o pai chega a ser radical como? Nessas questões. Na verdade, ninguém nasce flexível ou radical, as pessoas tornam-se. E eu compreendo muito bem, esses pais que são radicais. Por quê? Porque, indo na nossa cultura, nós crescemos e fomos ensinados da seguinte forma: que as crianças não podem namorar. Aqui as crianças, adolescentes no caso. Sim, os adolescentes não podem namorar. Só os adultos. Só os adultos podem namorar. E onde é que ficam os seus sentimentos? Onde é que ficam? Já vamos responder. Quando se diz que não podem namorar, é uma questão não é bem radicalismo, até eu diria é uma questão de honra. Os pais africanos, concretamente os angolanos, sempre procuraram defender a sua honra. Então quer dizer que um filho um adolescente que se abstém de envolver-se em assuntos passionais na sua adolescência, esse filho está diretamente e automaticamente a honrar a posição do seu pai. Mas nós vamos buscar exemplos de outras sociedades, como é lá na Europa, nas Américas. É normal um adolescente de 17 anos, 15, namorar. Você vai para o Brasil, você encontra lá o pai, a criança vem e fala: pai, essa é minha namorada. O pai aceita de boa, eles sentam aí, tomam um sumo, comem, tomam algum sorvete, alguma coisa assim, uma pizza, e está tudo na boa. Mas já nós, na nossa cultura, no nosso contexto africano, angolano, totalmente diferente. Eu sou pai, a minha filha de 15 anos vai aparecer em casa com um rapaz de dizer: pai, este é o meu namorado. Obviamente que eu não vou reagir bem. Por quê? Porque não foi desta forma que eu fui educado. Não é esta educação que recebemos. Então aqui vamos entrar num choque cultural. O que é permitido em outras culturas, na nossa cultura não é permissível. Não é permitido. Então agora vamos. Por que alguns pais não têm desempenhado corretamente o seu papel na vida sentimental ou amorosa dos filhos? Porque alguns pais também não foram instruídos para ter esse tipo de conversa. Alguns pais bem até que gostariam, mas não sabem os mecanismos próprios e os mais adequados a usar para fazer a devida abordagem em esse tipo de conversa com os seus educando filhos.
Então é preciso ensinar os pais para que saibam qual tipo de abordagem a usar quando quiserem tratar assuntos desse tipo, porque são assuntos sensíveis. São assuntos muito sensíveis que requerem um exercício psicológico, intelectual da parte dos pais para que os adolescentes não se sintam oprimidos. Então, está querendo nos dizer que os adolescentes têm esse sentido de imprimir. Os adolescentes às vezes sentem-se oprimidos por quê? Porque às vezes o educador, o encarregado do pai, não tem uma abordagem boa. Tu veja só, tens uma filha e não queres que ela passe e comece a namorar cedo. Não queres que ela comece a praticar relações sexuais antes do tempo. Para um pai que foi educado e foi ensinado nestas coisas, ele vai chamar a filha, vão sentar e vai explicar, não filha, olha, não é que namorar é mau, namorar nunca foi mau. O mau é fazer as coisas antes do seu devido tempo. E esse tal tempo nos remete a quantos anos de idade? Esse 20, tempo 30? Ou é após a pessoa cumprir ou passar a fase da adolescência? Primeiro, de acordo com a lei vigente no nosso país, as pessoas podem ter uma relação amorosa com alguém do sexo oposto desde que tenha 18 anos de idade. A lei permite. Agora, do ponto de vista cultural, vai variar muito. Por quê? Porque a mentalidade que se tem, o que se pensa sobre esse assunto na urbe, não é o que se pensa lá no meio rural. Por exemplo, nós que estamos aqui nos centros urbanos, para nós é muito normal uma rapariga, um rapaz de 17 anos ter namorada. Sim, é muito normal. É muito normal. E aceita-se, não? E aceita-se. Tá bom. Mas também há aquelas famílias muito conservadoras que ainda que o filho, a filha tenha já 18 anos, não permitem. Por quê? Por vários motivos, tem seus motivos. Uns invocam que primeiro é a formação, né? As condições financeiras. Primeiro é criar as condições financeiras, primeiro é formar-se. Mas há aquelas famílias que pensam diferente. Que há localidades, por exemplo, no interior das províncias, que se uma rapariga atinge os 16 anos sem namorado, ela é considerada como uma mulher caduca, como quem está fora do tempo. Está fora do padrão. Está fora do padrão. Será excluída. Quer dizer, ela está fora da rota, não está a acompanhar a velocidade. Por exemplo, nós mesmo cá em Benguela, se tu vais para o Bocoio, tu vais para o Balombo, tu vais para o Xangoroi, tu quando chegares lá, raramente vais encontrar uma jovem de 16 anos que não tenha namorado ou que já não tenha sido ocupada por alguma família para ser entregue a um rapaz. Por quê? Porque lá considera-se que a partir dos 15 anos ela já deve comprometer-se com um homem que se passar dos 17, quer dizer que é uma mulher caduca. Caduca, por outras palavras, quer dizer... Caduca quer dizer que está velha, está atrasada. Está atrasada, está a dormir, como dizem na gíria. Mas aqui nos centros urbanos, que a mentalidade é diferente, é normal você encontrar uma mulher com 30 anos de idade solteira. É normal. Então aqui é uma questão cultural. Agora, se me perguntar, para mim, na minha opinião, com quantos anos eu poderia permitir, no caso, a sua filha a minha filha ou meu filho ter uma namorada ou um namorado? Desde que ele seja maior de idade, constitucionalmente ele tem um direito. E esse direito não pode ser cortado. Agora, colocando a parte o direito, vem a parte da preparação. Tudo bem, tem o direito, a questão é, já está preparada? Essa preparação nos remete à financeira, psicologicamente? Eu diria que financeira também faz parte, mas eu iria mais para psicológica. Do ponto de vista psicológico, amoroso, mental. Será que essa pessoa já criou estrutura necessária para lidar com esse tipo de coisa? Porque falar assim do amor, quando os adultos falam de amor, eles pensam em alguma coisa mais séria.
Os adultos. Sim. Agora, quando os adolescentes falam de amor eles entendem que é... Passa caminho. Para os adolescentes, amor é mais tipo como? É reunirem-se na casa de um amigo, cada um com a namorada dele. O namoro eles entendem assim. É reunirem-se para passar um dia na praia, cada um com a namorada dele, depois aí dando aquelas roubadas e tal. Os adolescentes eles entendem, levam muito o namoro na perspectiva do sexo. Eles entendem que namorar é praticar sexo. E namoro vai muito além de praticar sexo. O sexo é apenas uma das consequências, uma das coisas que acontecem no namoro. O namoro vai a partir da conversa, é a partilha de sentimentos. Agora, se me perguntar, um adolescente pode namorar? Pode. Agora, se me perguntar, pode praticar sexo? Não pode. Por que o adolescente não pode praticar sexo? Não pode praticar sexo porque ainda não está preparado. Como é que nós vamos saber que uma pessoa está preparada? Quando é que vamos saber? Tá bom, vejamos. Uma pessoa que namora, no caso dos adolescentes que levam muito o namoro pelo lado sexual, nós sabemos bem quais são as consequências do sexo. Como diz na gíria, quem namora espera engravidar. Exato. Se tu está a praticar sexo, obviamente que cedo ou tarde dessa prática sexual virá uma gravidez. Pode ser ela desejada ou mesmo indesejada. No caso dos adolescentes, é mais gravidez indesejada. Agora, quando vem a gravidez, sendo ela um adolescente, não tem ainda capacidades para cuidar de uma criança, não tem capacidades para suportar os desafios de uma relação, porque quando fala assim, namoro, eles só pensam em coisas boas. Os adolescentes são tão otimistas que quando fala assim, namoro, é diferente dos adultos. Tipo assim, tu vens e pá, tu me contas, Valdemir, estou a namorar. Eu vou pensando no positivo e no negativo. O de bom que esta relação pode te trazer e o de negativo também que ela pode te trazer. Mas os adolescentes não pensam nessa parte, eles só pensam nas coisas boas. Eles só pensam nos passeios, nas saídas, nas fotos que vão fazer, as compras de bens materiais, compra de bens materiais, as dedicatórias no Facebook. Então eles são tão otimistas e tão inocentes que levam o amor nessa vertente de que é tudo um mar de rosa. Você acha que os adolescentes levando o namoro nessa vertente chegam a ser mais felizes que os adultos? Porque eles vivem as suas vidas. Bom, eles chegam a ser felizes. Chegam a ser felizes, mas acontece que é uma felicidade ilusória. Passageira. Eu digo que é uma felicidade ilusória. Felicidade ilusória por quê? Porque é algo que aparentemente vai bem, mas que depois vai começar a ir mal. Como? O problema é quando surge já uma gravidez. Além das gravidezes, eles estão propensos e correm o risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis. Podem contrair o HIV por começar a prática sexual antes do tempo. Podem contrair outras doenças venéreas, sífilis, gonorreia, muitas outras doenças. Como a DST, no caso. Todas as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, elas podem adquirir esses problemas. É aí que entra a importância do pai na vida amorosa desse filho. Eu sou daqueles que defendem que os pais não devem proibir os filhos, os adolescentes de namorarem. Porque nós temos que descodificar, separar a palavra namoro da palavra sexo. As pessoas confundem sexo com namoro. O que é o sexo? O sexo é a troca de libidos, é a troca de fluidos entre duas pessoas de sexo oposto. Isso é o sexo. Agora, o que é o namoro? O namoro é a partilha de sentimentos, sensações, ideias, ainda que não aconteça o sexo. Então, o respeito mútuo também considera-se como namoro. Certo, porque no namoro deve haver respeito.
O que acontece é que os nossos adolescentes, eles não namoram, eles praticam sexo, porque de namoro não entendem nada. Eles unem-se para praticar sexo, não unem-se para namorar. Porque eles não têm ainda a consciência formada para descodificar o que é o amor, sim, como é o amor, o que é que ele traz. Se os adolescentes não namoram, apenas praticam sexo, e é aí onde está em jogo, se coloca em causa o papel dos pais. Sim. Ou também, se calhar, deve-se no fato de os pais não desempenhar o seu papel de forma mais viável, aceitável, não conversam com os filhos, é tudo questão de ocultam sempre os pais também de um lado, não conseguem conversar com os filhos de forma aberta, é tudo tabu. Então os filhos vão vivendo as suas vidas com base nas suas próprias experiências, porque os pais não aconselham. É como se diz, né? A proibição estimula a desobediência. Quanto mais você me proíbe, mais você me estimula para eu procurar saber o que está por detrás daquela porta que o papai ou a mamãe não quer que eu entre lá. Então, em função das suas experiências, os filhos vão descobrindo e tirar suas ilações daquilo que eles vivenciam. Qual o papel dos pais no meio de tudo isso? Eles disseste muito bem que os adolescentes não namoram, apenas praticam sexo. Onde coloca em causa o papel dos pais? Perguntou-me nesse caso, então, qual é o papel dos pais nessas questões? Bom, eu diria assim, é o que, aí vamos recorrer no seguinte adágio: ninguém ensina o que não aprendeu. Como assim ninguém ensina o que não aprendeu? É assim, nós em Angola, os pais angolanos são assim, eu diria que, ignorantes não, diria que leigos nesse tipo de situações. Porque há pais que gostariam de conversar com os filhos, mas não veem como, não veem mecanismos. Porque nós somos uma cultura ainda mergulhada em muitos tabus, em que os pais não podem falar de namoro, de sexo com os filhos, porque são crianças. Porque entende-se ser uma falta de respeito, em que o adolescente não pode dizer que gosta de alguém, leva logo uma surra, é visto como uma criança que está a desviar-se, em que o adulto que fala de sexo no meio das crianças vê-se como um adulto que não tem juízo. Porque se eu chegar a reunir com crianças e começar a eles não falar, Valdir, você não tem juízo. Você não está a reunir as crianças para falar de sexo, essa é coisa para falar. Não viste mais coisas para falar? Então, por conta desse tabu, nós podemos ser mal interpretados. Podem ser mal interpretados às vezes, dizendo que está isso. Exato. Vai ser acusado de outras coisas que nem vale a pena aqui mencionar. Então, por mais que eu queira falar de algo, se eu não for ensinado sobre aquela coisa, não tenho como falar. Os pais angolanos foram ensinados de uma forma muito diferente. Não foram ensinados nos seus pais como lidar com esses assuntos. Porque nós em Angola, nós em África, nós o povo da cultura bantu, sempre tivemos uma educação coerciva. O que é educação coerciva? Na Europa usa-se a educação pedagógica. A educação pedagógica é aquela que visa abordar os assuntos na perspectiva amigável. Quer dizer, você tem que conversar com a criança, com o adolescente, ele convencer de que isto aqui não é bom, de que é assim que tem de caminhar. Nós não conversamos com eles de forma pedagógica, nós aplicamos o método coercivo. Qual é o método coercivo? Nós vemos com aquela abordagem, se você começar a namorar, não vai ser ninguém na vida, vão te engravidar cedo, vais acabar mal. Eu já vi muitas mães falando, desculpa-se o termo, você vai ser uma bandida, vais acabar mal. Então, esse tipo de mãe que fala assim, essa mãe revela uma clara ignorância concernente a este assunto. É porque no meio onde ela cresceu, ela não foi educada, ela não está acostumada a abordar estas situações. E quando ela tiver que abordar esta situação, já com seu educando ou com seus próprios filhos, ela vai ter uma abordagem não apropriada. Por quê? Porque no tempo dela da adolescência, os pais delas não tiveram essa conversa com ela, ela não foi instruída. Agora que ela é mãe, é pai, é pego de surpresa, é um pai despreparado.
quando depara-se com esta questão, com essa situação, ele como o encarregado, o educando, o pai, vê-se encurralado, então vai partindo por esses métodos coercivos. Naquele tempo falavam as meninas que se não pode brincar com os homens. Basta te tocar. Basta concebida. Você vai ficar grávida, vai ficar concebida. Era isso que se falava. Parece que os conselhos dos nossos pais eram mais por forma de mito, mitologia. Sim, eles nos educavam através da mitologia e através dos métodos coercivos, aplicando medo. Era o modo que eles achavam para nos educar, porque eles julgavam ser o método correto para fazer a transmissão daquilo que eram as suas ideias ou a educação que eles tinham a nos passar. Mas há um pai na Europa, ele senta-se com o filho. Epa, filha, estás a namorar, mas tenha cuidado, não envolva-se em sexo. Vocês podem sair, podem passear, não ficar a sós, não ficarem em lugar fechado os dois, ficarem sempre 3 pessoas, não podem ficar só vocês os dois. E quando irem na casa dele, ficar sempre na sala. Não no quarto. Não no quarto, para que outras coisas não venham a acontecer. Então, essa abordagem, você tem que convencer o teu filho de que o caminho que ele quer trilhar é bom caminho. Mas esse bom caminho, se for trilhado antes do tempo devido, ele trará dissabores, trará dor, trará consequências que podem condicionar aquilo que é o seu futuro. Então é mais ou menos assim. Os pais angolanos não aprenderam. Se não aprenderem, não tem como ensinar. Graças a Deus, hoje já há muitos workshops, hoje pelas rádios, pela televisão, há muitos debates desse tipo, onde ensina-se os pais que tipo de abordagem devem ter. As igrejas também têm estado a ajudar. A escola também. A escola tem informado, tem ensinado, a televisão tem ensinado, a mídia toda no geral, os pais tudo. Então os pais devem buscar esse tipo de conhecimentos para que saibam como lidar com os filhos nesse tipo de situação. Muito bom, muito bom. Acabaste de fazer referência da mídia, surgiu a seguinte questão. As pessoas amam de fato ou é apenas uma ilusão criada pela mídia? Será que o amor, segundo a questão já no caso, será que o amor é uma ilusão criada pela mente humana? Bom, eu começaria da seguinte forma. Será que as pessoas realmente amam ou é uma ilusão criada pela mídia? Bom, é uma ilusão em parte. Eu diria que em parte. Em parte por quê? Porque é assim, as pessoas amam sim, amam, mas eu vejo que o amor de Deus está mais para um amor ilusório, está mais para paixão. Esse amor ilusório? Amor ilusório é o quê? Primeira coisa, o que é o amor? O amor é algo que você sente, é um sentimento que você tem, pode ser por ti mesmo, por algo ou por alguém. Isso é amor. Agora, dentro desse amor entra a paixão. Todo mundo, eu acredito que todo ser humano ama porque foi dotado dessa qualidade. Mas, só que a Bíblia nos fala que o amor deve ser sábio, inteligente. As pessoas não têm levado um amor sábio, um amor inteligente, têm levado um amor inconsequente. O amor inconsequente é aquele amor baseado, está mais baseado na ilusão, na ficção, nos bens materiais, no romancismo. Seremos felizes para sempre. Sim. Quando surgir a dificuldade, cada um segue o seu caminho e a fila anda. Certo. Então, as pessoas amam, só que muitas pessoas também, a mídia cinematográfica, também tem vendido falsos sonhos às sociedades pelo mundo todo. Tem vendido uma ideia muito exagerada daquilo que é o amor. Porque nós queremos ver amor da perspectiva cinematográfica, como o amor que nós vimos nas novelas é o que queremos viver. O amor que nós vimos em romances é o que queremos viver.
E não é assim, o amor da vida real é muito diferente daquele amor que a gente vê nas novelas, nos filmes, nas séries. E como é que é esse amor da vida real? O amor da vida real é uma coisa mais séria, não ilusória. É um amor inteligente, um amor baseado na seriedade e no conhecimento, na calma e no respeito. Agora, o amor, o falso amor, como eu chamo, aquilo que a mídia nos vende, é muito baseado no Imediatismo, nos bens materiais. imediatismo, bem materiais também dizia que é muito baseado nas fantasias. Há muita fantasia. A mídia vende muita fantasia para as pessoas e as pessoas entregam-se, né, de mão beijada a essas fantasias. A consequência muitas das vezes é o sofrimento, dizer que já não amo mais porque a pessoa me decepcionou. Sim, A pessoa deixa de acreditar no amor não existe. Essas são pessoas que normalmente terão sofrido algum trauma, né? Algum trauma, se calhar por uma traição. As pessoas quando entram numa relação, elas entram com muitas expectativas. Quem chega a ter mais expectativas no relacionamento é o homem ou a mulher, isso é facultativo, depende muito do sentimento que cada um vai demonstrar para o outro. Porque nós entramos no relacionamento, todo mundo tem expectativa. Sim, todo mundo tem expectativa, mas se tivesse que abordar assim da perspectiva de pessoas adultas, a resposta seria outra. Mas do ponto de vista de tipo dos adolescentes, os adolescentes eles não ligam muito nisso. Tipo, se tu tens dinheiro, se não tens. Para uma rapariga o que importa é que tu és bonito e as amigas delas te aprovam. Se ela te acha bonito e as amigas também te acham bonito, para ela tá bom. Se tu achas a tua namorada bonita e os teus amigos também acham ela bonita, então tá bom. Então você fica feliz, eu tenho uma namorada bonita, até agora ninguém disse nada ao contrário. Os adolescentes namoram com base em aprovação social. Sim, porque os adolescentes eles estão sempre nessa corrida frenética em busca da aceitação da sociedade. Eles vão sempre procurando chamar a atenção da sociedade, das pessoas à sua volta. Vão sempre buscando a aprovação da sociedade. Como? Por quê? Porque são pessoas que vivem com base, por serem mesmo adolescentes, ainda não têm a consciência própria formada, vivem com base nas opiniões das pessoas, vivem com base naquilo que são as vontades alheias. Por mais que ele esteja a fazer algo bom, se alguém não aparecer e dizer que isto é bom, ele não vai convencer-se de que está a fazer coisa boa. Ainda que ele esteja a fazer algo ruim, mas se as pessoas à sua volta disserem que isto é bom e aplaudirem, ele sente-se confortado. Por quê? Porque teve aprovação, teve o feedback, entre aspas, positivo. Então é mais ou menos isso que nós podemos dizer. As pessoas amam, mas o amor é muito diferente desta ilusão que a mídia tem vendido às pessoas. O amor é algo mais calmo, mais sereno, mais sábio. O amor não é extravagância. O amor não é extravagância. O amor não é o que muitos têm na cabeça, adolescentes. Não é passar noites em claro na discoteca, realizar pares no quintal do vizinho, cada um com a namorada dele, embriagar-se, depois envolver-se em sexo, acham que estão a viver o amor. Não, estão a viver uma libertinagem fruto daquilo que a mídia lhes incutiu nas mentes. Sendo eles adolescentes, não têm a capacidade de fazer o filtro para definir na realidade o que é o amor e o que é o amor de verdade e o que é um amor ilusório. Muito bom. Então aí entra a responsabilidade do pai para conversar com este filho, este educando, para lhe explicar de que isto que ele está vivendo na verdade não é amor. É uma ilusão. Mas é uma ilusão. É uma ilusão como? É uma ilusão quando a gente leva muito na perspectiva do cinema. Porque nós é assim, se tu tens uma namorada, nunca vais com ela à discoteca, nunca levas ela à praia, não convidas elas para fazer um pouquinho de, como dizem os rapazes, um pouquinho de maluquice
ela não vai convencer-se de que você a ama. Depois ela vai começar a dizer, pô, mas a minha amiga foi levada na semana passada para chupar gelado, o cicrano levou a namorada para a Praia X, o fulano assistir a um filme e tal, mas tu não me levas, tu não me amas. Por que ela diz isso? Porque ela andou a assistir filmes, andou a assistir cinema. Ela viu nos cinemas, nos filmes, nas novelas, que os namorados levam as parceiras para assistir novela. Está a idealizar, fixando a sua realidade. Levam as parceiras para ir acampar. Então elas procuram viver aquela ficção. É ser romântico e demonstração de amor. Nós Sim. vemos isso como demonstração de amor. Sim, mas... Atualmente isso aceita-se. Aceitas. Mas não nos remete a amor verdadeiro. Mas só que os nossos adolescentes às vezes não fazem. Tudo bem que tem que dar aquele sabor, mais aquela emoção na relação. Mas por eles serem adolescentes e não têm essa capacidade de definir bem o errado e o certo, é que nessa de dar mais doçura no tal namoro, é que eles depois vão correr no risco e na tentação de fazer outras coisas cuja idade ainda não lhes permite fazer. Coisas pelas quais eles ainda não estão preparados para executar ou realizar, como a prática do sexo. E os nossos adolescentes, se tem namorada e não está a praticar sexo, é mal falado pelos amigos, esse assim está fora da moda. Tem namorada, mas não pratica sexo com essa namorada assim, tipo... Porque uma vez eu estava... Está distraído. Uma vez eu estava com a minha sobrinha. Eu não estava com ela, eu estava no quintal. E eu sentei ao lado da parede do quarto dela. E ela estava com as amigas a conversar. A outra disse, eu... Antes de ontem sair com meu namorado. Fomos passear, passamos o dia na praia. Isso ainda quando eu estava lá no Capitão, em Luanda. Fomos na ilha, passeamos. Saímos lá às 20 horas, aquilo... Uau, me senti tipo nas novelas. Uma maravilha. E ela depois pergunta para a outra, que nesse caso é a minha sobrinha. E você, quando é que o fulano vai te levar para passear? Vocês não sabem como estamos a organizar uma party. Para as pessoas que nos estão a assistir, a party, estamos a nos referir, são aquelas festas assim, formais realizadas nos bairros, nos quintais. Aquele convívio meio liberto. Aquele convívio, né? Tranquilo nada, aquilo está cheio de libertinagem, porque nessas parties acontece tudo. Então, acontece festa. Boda mesmo, acontece, aí sai gravidez indesejada, uns pegam doenças, aí sai muita coisa. Essa namoro que Então, está o dia. Então ela responde, olha, ela disse, eu não sei, nós ainda começamos a namorar agora, nunca ainda fizemos. Ela disse, nunca ainda fizemos. Eu acho que ela estava a referir-se a sexo, nunca ainda praticamos. As linguagens que eles estão entendendo, nunca ainda se cunaram. Mas depois a outra amiga disse, não, você também não fica assim, estás tipo tia, se solta, tem que viver a vida. Nunca sabe como é que vais morrer, quando é que vais morrer, Deus pode chamar, podes morrer. Então, quer dizer que aquele adolescente que está a motivar a outra a praticar aquilo, é porque aquele adolescente foi aculturada pela mídia. A nossa adolescência, os nossos adolescentes foram aculturados pela mídia. Como? Eles tinham abdicado daquilo que é a educação domiciliar que têm recebido das suas famílias, de seus pais. Têm trocado essa educação por aquilo que a mídia lhes dá. O pai ensina o correto, eles abandonam aquilo que os pais ensinam e abraçam aquilo que a mídia lhes transmite. Estás a ver? O pai diz que namorar antes dos 18 não é bom, mas a mídia diz que os adolescentes devem viver. Há especialistas, há pessoas muito, até formadas especialistas mesmo na matéria, que defendem que os adolescentes
devem viver mesmo, É a devem fase desfrutar, dela, devem que os pais desfrutar. que os pais devem ser liberais, deixar os filhos viverem a sua adolescência. Sim, devem viver, desde que esta vivência seja feita com base numa boa educação e que não venha a gerar com constrangimentos. Muita liberdade gera angústia, sofrimento. Muita liberdade gera angústia, sim, por quê? Porque aí já é libertinagem. Exato. A libertinagem não traz boas coisas, traz dor. Devemos dar liberdades a eles, também não podemos os privar, porque senão vão se tornar adolescentes tristes, sem emoção, Depressivos, frustrados. Mas também não devemos liberá-los de forma excessiva, porque o excesso, se cair no liberalismo, pronto, as coisas que vêm aí não serão boas. Mas eu ainda defendo que os pais devem esforçar-se muito para transmitir aquilo que são os valores culturais africanos para os seus filhos, para que esses mesmos filhos depois também tenham continuidade desses valores, dessas ideias e desta boa educação. Muito bom, muito bom. Porque a nossa adolescência, a nossa sociedade está a sofrer uma aculturação tremenda. Nós estamos a ter equilíbrio. O angolano quer ser cópia do brasileiro, americano. quer igualar-se ao norte-americano, quer ser igual ao português. Quero falar que estamos na tuga. Sim. Então, é só ver, né? É só ver algumas pessoas quando vão lá para o exterior, quando voltam. Não, lá a vida é fofo, aquilo lá é boda rijo, não sei o quê. Ele chega lá, abdica da sua cultura, adota uma nova cultura, depois traz aquela cultura para incutir na mente do seu concidadão, do seu conterrâneo. Que não é nada bom. Vai vendendo a falsa imagem de que a cultura alheia é melhor do que a nossa cultura. Por isso que temos muito a gente formada, tolas. Sim. Também se dá o caso, há muita gente formada e que está mais ligada à cultura estrangeira com relação às culturas dos seus ancestrais. Sim, isso acontece muito com pessoas que não têm, que não têm educação. Tem formação, mas não tem educação. Formação é o quê? São pessoas que frequentaram a escola, têm algum diploma, algum certificado, que atesta que estudou alguma coisa. Mas em termos de educação... Mas em termos de educação, o respeito, a honra pelos valores, pela cultura, não tem. Muito bom, muito bom. Não tem. Surgiu uma outra questão. É possível um adolescente apaixonar-se verdadeiramente igual aos adultos? ou é daqueles que defendem a ideia segundo a qual os adolescentes não se apaixonam de fato e o que eles sentem não passa de uma mera ilusão, fruto da adolescência? Concorda com isso? Eu não concordo, eu discordo. Mas eu acredito que tem adolescentes a nos assistir. Você que é adolescente que nos está a assistir nesse momento, se responda ainda, na tua opinião, você que é adolescente, você ama de verdade? O que você sente? Antes de eu responder, achas que o que você sente é uma ilusão da mídia ou é algo sério? Aquele sentimento que você tem por aquele rapaz, por aquela jovem, é de verdade ou é só uma ilusão? Tá bom, agora vamos responder. Conforme eu disse a princípio, discordo. Por quê? Porque o amor não depende da idade, o amor é um sentimento. Um adolescente não pode se apaixonar igual aos adultos? Pode apaixonar-se, mas não igual aos adultos. De que forma? Os adultos, eles apaixonam-se de que forma? Os adultos, eles têm convicções. Eles têm ideias compactas, ideias claras daquilo que querem fazer. Não todos adultos, mas uma boa parte. Eles sabem o que querem fazer, sabem o que é o namoro. Agora, já um adolescente, eles levam assim o namoro na vertente desportiva. Aquilo está mais para... É mais um amor assim,
está mais para paixão. Está mais para paixão, é mais um amor assim temporário. Por que eu digo que é temporário? Eles amam, mas é um amor que não perdura por muito tempo. É passageiro. A questão não é se eles amam. Amam. A questão é quanto tempo pode durar o amor de um adolescente. Para sempre? Ou depois de um tempo acaba-se? Por isso é que eu digo, é uma fase. Todos nós, há quem teve a sua, no caso de nós homens, há quem teve a sua primeira namorada, a sua primeira prática sexual com 15 anos, há quem teve com 16, há quem teve com 17. Mas eu acredito... Há quem teve com 20. Há quem teve com 20 mesmo. Mas eu acredito que aquela tua primeira namorada que você teve, você não ama mais ela até hoje. Não posso não amar ela até hoje, mas foi a minha primeira, também está Sim, a primeira, mas marcada, então, jamais sim. será esquecida. Não, você não vai, é obviamente que tu não vais esquecer ela, porque tu não tens amnésia. Pois Tu és é. alguém saudável, é claro que tu vais te lembrar sempre Os dela. momentos que nós vivemos foram únicos. Mas a pergunta é: amas ainda ela? Porque uma coisa é não esquecer-se, outra coisa é continuar a amar, são das coisas diferentes. Então, vai nos remeter à seguinte conclusão: que os adolescentes amam, mas o seu amor é um amor que não perdura, não é duradouro. Por quê? Porque faz parte, é um circo que começa e fecha-se. Depois que entram para a vida adulta, depois que transitam para a fase adulta, toda aquela paixão fica para trás. Depois aí na vida adulta é que vão conhecer alguém com a qual vão formar um amor que venha a perdurar, que seja duradouro. Então os adolescentes, eles são movidos pela paixão, são movidos pelos seus impulsos. Eles vivem de impulsos, não vivem muito assim com a razão, e mais com o impulso. Eles seguem seus impulsos. A idade que eles apresentam não lhes permite ter um namoro inteligente. Não lhes permite, porque O namoro dele é baseado muito em sentimentos passionais. Sim, não lhes permite por quê? Porque eles ainda não têm aquela capacidade, não têm ainda aquela formação de consciência assim bem formada. Eles não têm isso. Mas sentem. Agem com base aos seus sentimentos. Sim. Não com base à sua razão. Agem com base nos seus impulsos. Os adolescentes seguem seus impulsos. E os adultos já não. Não. Com base à razão. Sim. O adulto ele tá aqui a namorar. Né? Ele começa já a fazer algumas perguntas. Epa, essa mulher não sei, vamos durar quanto tempo, como é que vai ser? O adolescente não liga, ele não se faz essa pergunta. O que importa para ele é o momento. Está com um rapaz, está com uma rapariga, está lhe sair bem. É o que importa. Para eles o que importa é o momento. O que vem na frente não interessa. Não interessa. Então eles seguem seus impulsos, importam-se muito com o presente. Já os adultos importam-se com o presente e com o futuro. E por causa por que eles importam-se com o futuro? Porque eles têm essa capacidade. O adulto ele já consegue prever. Epa, se eu me envolver muito cedo nessa coisa, isso pode me atrapalhar nisso, pode condicionar isso. A vantagem é isso, a desvantagem é isso. Os adultos veem vantagens e desvantagens, mas os adolescentes, eles não pensam nas desvantagens. Só vem vantagem. Você quando fala de namoro com um adolescente, ele pensa nas boas coisas. Só pensa em sexo. Sexo, passeios, selfies, Saídas. Chupar gelado. ir à geladaria, mastigar hambúrgueres, Comprar iPhone. iPhones, tudo isso. Então tudo isso para eles é o namoro, fazer dedicatória, receber presentes no dia dos namorados, aniversário, comprar ingresso para um show, uma festa qualquer do bairro no fim de ano. Isso para eles é o namoro, o que importa é o presente. Já o adulto não. O adulto não. O adulto
ele consegue refletir se esse homem que está com ele é viável, se ele oferece condições, oferece futuro, se é a pessoa certa com quem posso estar, quais são as minhas perspectivas com essa pessoa, estando com essa pessoa, onde é que vamos ir parar, o que é que essa pessoa tem a me oferecer. Os adultos fazem essas perguntas, os adolescentes não. Me dá a entender que o namoro do adulto está mais virado a questões de segurança. Sim, os adultos eles vão mais na questão de segurança, Segurança, procurar se bem-estar. garantir. Por serem adultos, querem se garantir socialmente falando. O adolescente é adolescente, ele não precisa se garantir nada, ele só precisa estar com um rapaz que lhe ofereça presentes, que lhe leve para passear, que façam foto, que lhe apresentem, se postem nas redes sociais e outras coisas, mas para ela é o suficiente, vai estar feliz. Por isso é que quando os pais chegam e falam, olha, você não pode namorar, você não pode ficar com aquele rapaz. Ela fica assim, fogo, mano. Tá a se meter na minha vida. A vida é minha. Fala, não, estão a se meter na minha vida, não se metem na minha vida, estão a me controlar muito. Há crianças que até ir na minha falam, eu vou se suicidar. Eu conheci um caso em que a menina está adolescente. Está na flor da idade, tudo mais, os hormônios estão por Vou lhe contar mesmo a história da minha irmã, aqui eu cheguei a caçula. Ela A tua irmã vai te odiar. Ela pode me odiar. Graças a Deus hoje já é casada, então posso falar já do assunto dela. Temos ela estava naquela fase dos 15. toda fresca. E os nossos manos sempre falavam, você não pode, não começa a andar à toa, não namora. Ela, controla, vê os manos estão distraídos, basta. Lhe ralham hoje, lhe dão lá, você sabe, nós em Angola temos a educação coerciva, quando você não ouve, é mesmo agressão, é chapada mesmo. Não temos muita, os pais não têm muita aquela paciência de abordagens pedagógicas. Quando você não ouve, nós aqui mesmo em Angola, quando você não ouve é chapado, é diferente. É que batemos com lemo. Então, assim lhe batem hoje, pausa aí uns 2 dias, quando vê que o terceiro, aí sabe se acalmar no terceiro dia. Passou. Porque quando você lhe fala, olha, você não pode fazer isso. Você não pode se envolver nisso, essas coisas assim, essas meninas não podem passar boa influência. Aí fala, não estão me controlando, não se metem na minha vida, a vida é minha. Acontece muito. Por quê? Porque ela tem um sentimento, uma paixão por aquele rapaz. E uma vez que você aparece e diz para ela que aquele rapaz não é viável, vai te trazer problema, ela vê que você está a impedir ela de viver algo que ela precisa viver. Ela vai entender que você não quer a felicidade dela. Porque você está lhe proibido de fazer algo ou de viver algo que ela tanto almeja viver. Agora, aí a gente ela foi indo, mas depois o que veio? Depois veio a gravidez. Aí depois nós fomos reunir. Chegamos lá, o rapaz também é outro adolescente. Agora, adultos sentados para resolver problemas de 2 adolescentes. Eles todos a tremer. Todos eles a tremer. Porque depois que aconteceu a gravidez, ficaram todos calados. Aquela boca de antes de que a minha vida não me controla, acabou. Aquelas palavras parece que sumiram da boca dela. Também poderia dizer, não, é minha barriga me deixa, não é isso? Mas não disse, ficou calada. Ficou calada a esperar que as pessoas, após ela dar a resposta que a vida é minha, não me controlam, são as pessoas que foram sentar para resolver o problema que ela causou. Também em parte, os meus manos naquele tempo não tinham uma boa abordagem para conversar com ela. Era mais daquela, se você sair, vou te bater. Hoje mesmo se me falarem que você saiu, quando eu vou te pisar, você vai me sentir. Era mais ou menos assim. Mas eu tinha o meu colega de escola, o Antônio Misalaki. Quando eu ia na casa dele,
Ele era daquelas famílias assim, mais instruídas nesse tipo de assunto. Lá conversavam assim muito simples. Olha, Miss Alak, você tem que tomar um pouco de cuidado, não sei. Era assim uma conversa muito amigável. Já na nossa casa a conversa não era nada amigável. Era muito coerciva. Ou você acata ou você acata, não há negociação. O mano falou, o pai falou e você é obrigado a acatar. E esse método coercivo às vezes faz com que o adolescente venha a tornar-se pior, mais rebelde ainda. Algumas pessoas não estão a compreender a Por educação quê? coerciva. Por quê? É uma educação obrigatória, forçada. Com certeza. Querendo ou não, você é obrigado a cumprir aqueles princípios que são ditos pelos seus pais. É uma educação coerciva. São instruções que não se negociam, não depende da tua vontade. Exato. É como foi dito pelo nosso entrevistador, querendo ou não, você tem que fazer. Yeah. É tipo quando a polícia chega e fala, saiam daqui, você vai ter que sair. É a polícia falando. Você não vai falar que não quer sair. Então é mais ou menos assim, métodos coercivos são métodos que não dependem da tua vontade, que muitas das vezes vão contra a tua vontade. Então é coercivo a expressão e o termo. Sim, isso faz com que alguns adolescentes às vezes tornem-se piores. Eles ficam naquele, é um monte de proibições, com abordagens não pedagógicas, é ameaça atrás de ameaça, é agressão, são berros, são gritarias. Então ela fica assim, vai esperar quando a pessoa que lhe faz peso, ele atormenta sair, então também ela sai e vai e faz do que bem entender. Quer dizer que você não pode se ausentar só uma semana de casa, quando você voltar, ela fez e desfez. O que o filho fez e desfez, ele vai procurar realizar tudo aquilo que você não lhe permite realizar, porque ele entende que você é um entrave na vida dele, você é uma barreira. Depois daí o que acontece? Por causa das tuas abordagens não pedagógicas, não muito boas, você entra em rota de colisão com o teu próprio educando, com o teu próprio filho. Depois vocês viram como que cão e gato. Estás a ver? O ambiente que vocês ficam tenso. Você vê nele um rapaz, uma menina rebelde que não te obedece, e ele vê em você alguém que não quer o bem dele, entre aspas, que só lhe impede de fazer aquilo que ele quer fazer. Você surge como uma barreira que impede a felicidade dela. Sim, mas se ele só te vê desta forma, quando você não tem boas maneiras de conversar, as conversas devem ser abertas. Eu quando vou para minhas sobrinhas, as minhas irmãs me falavam assim, os teus filhos, você vão andar te apanhar pata, você não aplica a força, você é muito compreensivo. Falava, não é muito compreensivo, porque eu quando chegava lá, a menina saiu, voltou tarde em casa, é agressão, é surra, é gritarias, é surra. Mas eu chegava lá, não lhe bate. Ela, não, saiu desde as 11 horas que me salta, me voltar aqui em casa, 21 horas, andou aonde? Falava, não, espera. Eu impedia que ela batesse a criança ou a minha sobrinha, levava ela para conversar. A outra minha irmã era mais radical, pegava já as trouxas da filha, deitava fora, vai, volta onde estás a sair, você na minha casa não entra mais. Mas eu levava, eu perguntava, então você namora? Eu falava, não, vamos ser sinceros, eu não vou contar nada para tua mãe, eu não sou tipo a tua mãe, não sou tipo o teu pai, eu sou calmo, vamos conversar na calma. Eu perguntava se você namora, se gosta de algum rapaz, e elas abriam-se comigo. Porque demonstrar... Elas abriam-se, eu gosto do fulano, mas vocês já praticaram, já se envolveram? Não, já tem que falar a verdade. Então eu me tornei amigo delas, me tornando amigo delas, eu consegui obter informação e ter um diálogo saudável com elas que os seus próprios pais não conseguiam ter, não é que não queriam. Gostariam de ter esse diálogo que eu tinha com elas, mas não conseguiam porque os métodos que eles usavam não eram os mais adequados. Eu pautava pela conversa, eles pautavam pela imposição. Eu negociava, eles impunham.
Porque aquilo tem que ser uma negociação, você terá que ceder em algumas coisas para que elas também cedam em algumas coisas, então vocês vão caminhar na harmonia. Quando tu chegas em casa, tudo bem que há um momento que você tem que impor a tua autoridade, mas o impor desta autoridade deve ser também de forma inteligente, porque senão os resultados não serão nada daqueles esperados. Tá bom, tá bom. Concordarias com um relacionamento entre dois adolescentes? Ou é daqueles que defendem que os adolescentes não devem e não podem namorar? Tudo isso não passa de sentimentos passionais fruto da adolescência. Ou seja, os adolescentes não devem e nem devem pensar, não devem e não podem pensar em namoros, tais como sexo. Concordaria? Bom, antes de dizer se concordo ou não, é o que eu já disse antes. O amor não depende da idade. Eu digo assim como o amor não depende da idade, porque o amor é sentimento. Agora o sexo depende da idade. Quanto mais ou menos? Aí vai depender. 20, 25, 30, ou em função da maturidade, Depende. não só física, como também psicológica, que a pessoa vai adquirindo. Vai depender da maturidade mental desta pessoa, da preparação física, porque um adolescente, o seu corpo, a sua fisionomia, do ponto de vista médico, da saúde, pode não estar preparada para suportar aquele ato, né, da penetração no ato sexual. Podem acontecer muitas coisas, podem surgir hemorragias que podem levar até a morte, podem ferir o útero, lá, o ovário, e condicionar esses adolescentes futuramente na vida adulta a não vier a conceber. Agora, mas é importante que as pessoas entendam a diferença de namorar e fazer sexo. Os adolescentes podem namorar, só não podem fazer sexo. E qual é? Ela pode ter alguém com quem conversar, só não pode praticar sexo com esta pessoa. Quer dizer, o adolescente Porque, não pode porque praticar assim, sexo. o namoro é conversa. Uhum. Na Europa, os adolescentes namoram, na América, os adolescentes namoram. Mas é o namoro pautado na conversa, porque o namoro é conversa. Não é sexo. Não é sexo. Mas nós, como entendemos o namoro como sexo, queremos logo partir para o sexo. Então, já que os nossos adolescentes levam mais o namoro na vertente do sexo, então melhor era dizer que não devem namorar. Aconselhável adolescente não. O melhor era dizer isso, mas eu recomendo. O melhor era dizer isso, mas o que eu recomendo é conversar com eles e esclarecer-lhes a diferença de namorar e fazer sexo. Fazê-los entender que podem namorar, podem ter alguém com quem partilhar seus sentimentos, conversar, mas que para o sexo devem estar preparados do ponto de vista da sua fisionomia, do ponto de vista físico, mental, psicológico, e também quando tiverem, né, aquela capacidade de digerir o bem e o mal, tiverem mais certeza das suas convicções, daquilo que realmente querem fazer da vida, aí elas poderão de facto estar preparadas para essa prática sexual que tantos adolescentes almejam. Não devemos fugir do nosso tema, o papel dos pais na vida amorosa dos seus filhos. Sim. Suponhamos na qualidade de pai, se a sua filha ou seu filho, se preferir, aparecesse em casa com um rapaz ou uma rapariga e lhe apresentasse como sendo seu namorado, qual seria a sua reação na qualidade de pai? Bom, estou em casa, minha filha vem, pá, como acontece muito na Europa, nas Américas, pai, esse é meu namorado, lá é tudo calmo. Pá, seu namorado da minha filha senta aí, bebe um sumo e tal.
Mas eu, né, eu como sou angolano, sou banto, sou africano, a nossa cultura é bastante diferente da cultura oriental, ocidental. Temos uma cultura própria, somos um povo com valores e cultura diferente. Na nossa cultura não é aceitável, na nossa cultura é inadmissível, é reprovável, é reprovável e condenável que um adolescente apareça em casa e apresente um jovem, uma jovem como um suposto namorado ou namorada. Por quê? Porque nós entendemos que os adolescentes não podem envolver-se em coisas passionais, faz parte da nossa cultura. Essas coisas passionais, geralmente o que namoro... Coisas passionais é tudo que envolve sentimento, é tudo que envolve o amor entre duas pessoas. O amor do ponto de vista mesmo da partilha de sentimentos mesmo. Então, é o amor que envolve mesmo troca de fluidos, essas coisas. O amor que um homem sente por uma mulher, assim, meu Deus do céu. Nós, na nossa cultura, isso não é aceitável. Os pais também têm reagido mal. Há pais que fazem escândalo. Se calhar, só mesmo o colega de escola que veio procurar a filha, se calhar para passar matéria, ele abre já o portão. Uma vez já me aconteceu quando eu estudava a 8ª classe. Fui com esse mesmo Antônio Misalaki à casa da nossa colega a Ana Tomás. Ana Tomás era muito inteligente na matemática. Ela já com matéria. Aonde ela estiver, se Ana Tomás acho que quiser me ver, não sei, pode ser que esse vídeo alcance ela. Hoje a mídia é dinâmica. Ana Tomás era muito barra e a gente às vezes ia na casa da Ana Tomás para pegar matérias e alguma explicação, porque a gente tinha um déficit na disciplina de matemática. Só que quando nós íamos lá, encontramos assim os manos e a mãe, as irmãs. O pai era assim, né, viajante, depois ele voltou, nós estamos aí lá, batemos o portão. Aí perguntaram quem é, falamos, somos nós. Naquele tempo a gente respondia mal. Quem é esse? Sou eu, sou eu quem? A maioria dos angolanos se chamam sou eu. Quem é? Sou eu. Entra. O pai vem, abre o portão. Todo ele alto, nós somos adolescentes, ele é adulto, já todo grande. A gente tem que encarar o camarada assim. O que vocês querem? Eu comecei a gaguejar pra caramba, de um jeito que não conseguia falar. Então o Misalaki responde, Antônio Misalaki. Nós somos os colegas da Ana Tomás, viemos aqui para lhe ver e tentar passar matéria. O senhor ficou furioso. Quem disse que vocês têm que procurar minha filha? Vocês bandidos, são vocês que na escola começam a namorar. Vocês não viram passar matéria, vocês? Vocês são bandidos, vocês estão querendo desviar minha filha, não sei o quê. Era os demais, se o senhor fosse alguém instruído, nos receberia, conversaria conosco, procuraria conversar, nos estudar para saber quais eram realmente as nossas intenções. Mas o Senhor nos recebeu já de uma forma, daquela forma, né? O super protetor, né? Foi muito subversivo. Sim, é tudo pela proteção e pelo bem da filha, mas foi uma abordagem não muito inteligente, foi uma abordagem desagradável. Por conta disso nós saímos de lá intimidados, nunca mais desejamos lá voltar. Porque era quase sempre assim que ele tratava até os rapazes do bairro que tentavam alguma coisa com aquela menina que no caso era a nossa colega. Exato. Agora no meu caso, não. Até ela aparece, eu vou deixar o rapaz entrar. Só o namorado da fulana, tá na boa, entra, senta aí. Vamos conversar. Exato. Estamos juntos há quanto tempo? Você gosta dela? Pretende-se o quê? Quais são as suas intenções para com a minha filha? Vou conversar com ele, tu tens quantos anos? Ele vai falar, você não sabe que essa idade não te permite namorar? Os teus pais sabem que você namora? Na tua opinião, o que você está fazendo, achas ser bom? É assim que foste educado? Tu não precisas ser arrogante, usar da arrogância
ameaçar o rapaz, não sei o quê. Tudo bem que há rapazes teimosos que você é obrigado a ameaçar para ver se ele se afasta. Mas esse método coercivo, as ameaças, tudo, a intimidação só deve ser aplicada quando o diálogo não resulta. Primeiro passo é a conversa, o diálogo, ensinar, instruir, convencer pelo diálogo. Só quando o diálogo não resultar é que vamos tentar pensar em métodos coercivos. Só que há quem aplica já a forma coerciva sem antes aplicar a forma amigável, que é a pedagógica. Então nem todos os pais têm essa capacidade. Eu agiria assim. Porque se você se mostrar amigo dele calmo, o rapaz até pode chegar a te abrir segredos que tu até se calhar não estavas para saber. Na qualidade de pai. Sim. Você tem que se mostrar amigável. Sim, senhor. Você tem que ser próximo do teu inimigo para lhe conhecer, saber bem. Você tem que lhe conhecer, aí você saberá como lidar com ele. Sim, senhor. Sim, senhor. É mais ou menos assim. Estamos já na fase final. E outra questão que me surgiu agora mesmo é a seguinte. Se descobrisse que o seu filho, ou melhor, a sua filha, está tendo um caso amoroso com outro adolescente, quais medidas tomarias? Sua filha adolescente. Isto é de facto preocupante. É preocupante porque se eu descobrisse que o meu educando, o meu filho, seja lá quem for, mas um adolescente que esteja sobre a minha responsabilidade, está a ter um caso com um outro adolescente, eu primeiro mandaria chamar este mesmo adolescente. Primeiro eu mandaria chamar esse mesmo adolescente para vir até aqui, até em casa, conversar com ele, tentar ter uma conversa amena com este mesmo rapaz, e agiria de forma que já retratei há um minuto, com a educação, sem ameaçá-lo, tentar conhecê-lo, saber como é que é, e depois de ouvi-lo, convencê-lo de que o que ele quer fazer ou que o que ele está a fazer não é o correto a fazer para a idade dele, que existem prioridades. Você não pode obrigá-lo a acatar o que você está a dizer, você tem que convencê-lo. É que os pais hoje não se esforçam para convencer, eles obrigam. Depois chamam isso de conselho, chamam isso de educação. Sim, depois ele fala nada. Intimidam, muitos pais intimidam os filhos. Depois eles falam que vai aconselhar. Depois chamam de conselho. Não está a dar ouvido, mano, aquilo não é conselho. É trauma. Um conselho que está a ver com ameaças. É trauma. Que tipo de conselho é? Muitos pais traumatizam seus filhos, chamam aquilo de conselho. Sim, traumatizam, por quê? Porque há pais que traumatizam mesmo como eles, chegam assim. Epá, eu como não quero que a minha filha passe a namorar cedo, eu vou preparar um discurso com tantas desvantagens, tantos traumas, para traumatizar ela e ela desistir dessa ideia. Exato. Sim, aqueles pais chegam lá e falam, minha filha, vou te falar. Você, se começar a namorar cedo, você não vai ser ninguém na vida. Não vai ser ninguém na vida. Estás a ver aquelas moças que andam aí no mercado a zungar água. Vai ficar tipo, elas também vão começar a zungar água. Não vai ser ninguém, vai sofrer. Então, vais acabar mal. Então, vão te engravidar. Então, o pai vai usando esses termos aqui muito pesados com a intenção de causar um trauma nesse adolescente que está sob a sua responsabilidade, na tentativa de persuadi-lo e convencê-lo a desistir da ideia de namorar. Isso em parte funciona, mas não funciona por muito tempo. Você tem que fazer assim, apresenta as vantagens e as desvantagens. Se você começar a praticar já agora, as vantagens são essa. As desvantagens também são essa. Isso pode te condicionar nisso. É de chegar de forma educada, você quer namorar?
Tá bom, eu não vou te falar que não namora, mas só vou te fazer uma pergunta. Como é que você se imagina? Qual é a vida que você quer ter? É claro que ele vai te responder, não, quero se formar, trabalhar, ter minha casa, não sei o Ter quê. uma vida estável. Yeah. Né? Agora, se lhe pergunta, epá, achas que fazendo as coisas que você está a fazer vais ter essa vida estável? Achas que caminhando desse modo vais ter essa vida estável que você deseja ter? Então, você tem que levantar muitos questionamentos na cabeça dele para que ele próprio reflita e caia em si próprio. Para que ele acorde, como os brasileiros dizem, para que o adolescente venha cair na real, venha acordar, venha despertar que afinal a forma como está a proceder, se não é a forma mais correta. E não traumatizar. As pessoas hoje traumatizam. Você não vai ser ninguém. As mães já que têm uma boca assim que não controlam mais, você vai ser uma bandida e tal, não sei o que. Depois traumatiza, por exemplo, próximo da tal filha. Veja a vizinha fulana. Veja a vizinha fulana. Está grávida. Está grávida. Água fresca. Está vendendo água fresca. Exemplo Está zungar xinguba. Você vai acabar, também vai zungar xinguba. Yeah. E esses exemplos eu acho pejorativo. A pessoa que está a zungar xinguba está a fazer alguma coisa. Não é bom falar essas coisas porque você traumatiza a primeira criança ou adolescente e passas uma má imagem pejorativa sobre as atividades que essas pessoas praticam. Quem está a vender água, quem está a zungar xinguba, merece respeito como aquele que está trabalhando no escritório, porque toda profissão merece ser respeitada, todo mundo merece o mesmo respeito, independente da profissão ou do tipo de ofício que pratica. Muito bom, muito bom. Como disse e repito, estamos na fase final. Valdemiro, é sempre um prazer tê-lo no nosso canal Iluminado Podcast. Gostávamos muito de ouvir da sua parte as suas conclusões e recomendações para que os nossos seguidores saibam tomar decisões mais viáveis, aceitáveis, para resolver os seus próprios problemas, principalmente os pais, para que possam dar melhores conselhos aos seus filhos que decidiram ter esta vida de namoro, escolher sempre a mulher com muito cuidado, mas que eles não traumatizem os seus filhos, mas que conversem com eles de forma pedagógica, saudável. Só assim poderemos ter filhos que terão relacionamentos também que vão contribuir muito na sua construção como pessoa, tanto a nível profissional e pessoal. Sim, eu até não diria muita coisa. Não diria muita coisa, são breves considerações. Exato. O que eu vou recomendar mesmo já agora é que os pais parem de ameaçar os seus educandos, os seus filhos e conversem com eles. Não traumatizem, conversem, ensinem. Ah, não, mas eu tenho dificuldade, minha filha é muito rebelde, meu filho é rebelde, meu sobrinho não me ouve, meu irmão menor é muito rebelde, não estou a ver como falar com ele. Busque a ajuda de pessoas instruídas na matéria. Peça ajuda de um pastor, um vizinho que você acha que consegue articular-se melhor que tu nesta matéria para conversar com esta pessoa, porque os adolescentes às vezes não se abrem conosco. Ele pode não se abrir com você, que é o pai dele, que é o mano, que é o tio, a tia, mas pode se abrir com um vizinho, porque se calhar ele sente-se mais à vontade de abrir-se com alguém que não seja da família, para ele se calhar é menos constrangedor. Então se contigo ele não se abre, procura aquelas pessoas na rua que ele tem respeito por essas pessoas podem ter esse tipo de abordagem com ele, vão facilitar também aquilo que é o teu trabalho. Então repito, não ameacem, eduquem, ensinem, conversem de forma aberta, sem tabu, sem proibições, e acredito que vão começar a ter resultados positivos nesse papel tão importante a exercer na vida sentimental ou amorosa dos filhos. É tudo o que tínhamos a dizer.
Agradecemos pela vossa atenção. Espero que tenhamos ajudado com a prestação que acabamos de dar para vocês. Muito bom, muito bom. Família, estes são os elementos que trouxemos para partilhar convosco e o convite que eu faço aos nossos seguidores é que, doravante, comecemos a colocar em prática daquilo que nós ouvimos do nosso convidado. E o conselho que eu chego a deixar aos nossos pais e mamães é que você só vai entender realmente uma pessoa se começar a ver as coisas do ponto de vista dela. Comecemos daqui em diante a conversar com os nossos filhos de forma mais aberta, amigável. Devemos colocar o tabu no passado, só assim os nossos filhos vão crescer com uma maturidade, apesar de estarem na fase da adolescência, saberão tomar decisões mais aceitáveis para a construção dessa nossa sociedade, que apresenta valores que está muito inclinado aos comportamentos negativos. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no nosso canal Iluminado Podcast, partilhe, comente, é sempre bom ouvir da vossa parte o que nós temos feito e partilhar, como sempre, o nosso conhecimento, que de melhor sabemos fazer. Estamos juntos.